Paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um devocional nesse dia, mais um tempo com Deus e a sua palavra. Hoje quero compartilhar contigo o Salmo de número 3 e logo após a meditação quero orar pela tua vida, pela tua família. O Salmo de número 3 tem por título Confiança na Adversidade. Foi um salmo composto por Davi quando ele precisou fugir de Jerusalém, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E assim diz o Salmo de número 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puserem contra mim e me cercam. Quero ler até aqui, depois o versículo 8. Então esse salmo ele fala de uma realidade em que Davi se sentia oprimido e de fato estava pela perseguição. E como que aplicamos isso para a nossa vida? Por mais que a gente se esforce em viver a vida e o padrão em que Deus estabelece para nós, ainda assim se levanta muitas oposições. Talvez você já tenha experimentado na tua vida calúnia, difamações, oposições contra o teu trabalho para Cristo, talvez até pelo teu emprego. Talvez você já experimentou no teu próprio local de trabalho buscar fazer algo bem feito e por causa disso se levantar oposição contra você. Dentro do ambiente familiar, muitas vezes se levantam oposição, pessoas que nos veem como adversário, por mais que você se esforça. Davi, ele teve o trono usurpado aqui por alguns motivos que não vamos mencionar agora, mas a gente sabe que o exemplo clássico, referencial, Jesus, o próprio Deus encarnado, pregando a palavra de amor, de bondade, de esperança, teve adversários, teve inimigos, tiveram pessoas que tiveram o intento desde o início do seu ministério em destruí-lo, em matá-lo. E tanto é que o crucificaram achando que isso era a derrota, mas na verdade foi a vitória para o povo de Deus. E a realidade é que, por mais que você se esforce, se dedique para não ter inimigos, por mais que você se dedique em viver os padrões da palavra de Deus, mas pelo fato de você se posicionar, muitas vezes a adversidade vem. Lutamos em oposições, em alguns momentos, no local de trabalho, onde estuda, no próprio ambiente de família, às vezes até mesmo dentro da igreja, muitas vezes no ambiente da igreja. Talvez você já tenha experimentado, se ainda não experimentou, algum momento você vai experimentar oposição até mesmo dentro da igreja. Além disso, a oposição espiritual. O adversário das nossas almas quer nos destruir. E agora, então Davi, ele fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele exclama: Senhor, como tem multiplicado. Ah, irmãos, se você ainda não experimentou isso, se prepare, é possível que em breve você experimente. E faz parte, Jesus disse: se o mundo me odiou, odiará vocês também. Ele vai além, diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação. Então uma estratégia diabólica é te desacreditar. Satanás luta para isso, para fazer com que você se sinta desacreditado. Não vai dar certo, isso não vai prosperar, Deus não está com você, isso aí é fogo de palha, e por aí vai. E aqui dizia: não há salvação para Deus em Davi. O versículo 3 ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Então ele está dizendo: eu tenho um escudo que me protege. Esse escudo aqui, ele é intransponível, porque Deus é o nosso escudo. Quando vivemos a vida em Cristo, a vida em Deus, o Satanás, através de diversas formas, ele tenta nos atingir, mas Deus é o nosso escudo. Então, se você está vivendo a tua vida em Cristo,
fica tranquilo, porque você tem um escudo intransponível que se chama Deus. Então descansa no Senhor. Ele vai dizer ainda nesse versículo 3: Tu és o meu escudo, a minha glória. Ou seja, em quem nos gloriamos? No Senhor. Se tem um motivo pelo qual nos gloriamos, é no Senhor. Alguns dizem: eu tenho bens materiais. Que bom que tem, mas não é motivo para se gloriar. Eu tenho talvez riquezas, sabedoria, estudo. Que bom, mas o motivo da glória de um cristão é: eu tenho Deus na minha vida, e isso é extraordinário. Eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho um Deus com quem eu vivo e um Deus que se importa comigo. É isso que ele está dizendo: tu és a minha glória, no Senhor eu me glorio. E ainda nesse verso 3 ele fala: e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, o nosso adversário tenta nos humilhar, fazer com que andemos de cabeça baixa. Vivermos de cabeça baixa, vivermos com vergonha, com pesar, com desânimo. Mas Davi está dizendo: tu és aquele que levanta a minha cabeça, que me faz andar de uma forma honrada. Deus nos honra nessa terra. Se você vive a palavra do Senhor, entenda uma coisa: Deus nos honra. Os inimigos serão envergonhados e Deus nos honrará. Então viva a tua vida em Cristo. E ele vai dizer no versículo 4: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Clame ao Senhor, apresente a Ele suas lutas, suas oposições, e você tenha a certeza de que Deus agirá em teu favor. Ainda o versículo 5 agora ele vai dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Veja, as adversidades da nossa vida tentam nos tirar o sono. Quando você está preocupado com trabalho, escola, quando alguém te afronta no teu dia a dia, uma coisa que acontece: a hora que você deita, a tua cabeça fica processando aquilo. Você não consegue dormir, você fica preocupado em como vai resolver teu problema, seja um problema ministerial, seja uma questão na família, seja uma questão no teu trabalho, onde for, você fica ali maquinando, a tua mente trabalhando em como você vai fazer. E isso aqui é um grande problema, porque o que acontece? Muitas pessoas adquirem insônia, não conseguem dormir, não conseguem repousar, e o repouso é muito importante. Davi estava sendo perseguido, mas ele diz assim: ó, eu me deitei e dormi. Existia soldados no encalço de Davi para matá-lo, mas ele disse: eu deitei e dormi. Isso por quê? Porque ele confiava em Deus. Lembra da história de Pedro, quando seria morto no dia seguinte? O anjo do Senhor, um anjo de Deus, foi acordá-lo na prisão para libertá-lo. E o que estava acontecendo? Pedro estava dormindo, ele seria morto no dia seguinte. Uma pessoa que não tem confiança em Deus estaria desesperado, mas ele deitou e dormiu. Confiança em Deus. Quando alguma coisa tenta tirar a confiança da minha vida, grave isso aqui. Eu medito esse versículo aqui: eu me deitei e dormi. E isso quero dizer que eu coloco meus problemas diante de Deus. Falo: Deus, cuida para mim, me ajuda, me aponta a solução. E eu confio que o Senhor vai fazer. Por isso eu vou deitar e vou descansar, vou dormir. E Davi disse: eu dormi e acordei. Ele poderia ser morto enquanto dormia, mas ele diz: acordei porque o Senhor me sustentou. Que confiança extraordinária que Davi tinha. Então pega essa meditação, esse texto, e aplica para a tua vida. Está perdendo sono? Então recita esse versículo. Já houve momentos de eu acordar com sonhos pesados, revelações da parte de Deus, e ter ali um momento de oração e quase perder o sono, mas eu volto e falo: deitei, dormi e acordei porque Deus me sustentou. E até pegar no sono. Não perca seu sono, confie em Deus. O versículo 8 ele diz assim: a salvação vem do Senhor. A salvação que você precisa, a resposta, a intervenção que você precisa vem do Senhor. E ele ora ainda assim: sobre o teu povo seja a tua bênção. Que sobre a minha vida seja a bênção do Senhor. Que sobre a tua vida seja a bênção do Senhor. Eu quero orar por você, pela tua vida.
Orar para que Deus te dê vitória no meio das adversidades e no meio da oposição do inimigo. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por este teu filho, esta tua filha, que está passando por adversidade, por oposição do mal, oposição muitas vezes no local de trabalho, muitas vezes no lugar onde congrega, na igreja em que serve ao Senhor, seja também, Senhor, no ambiente familiar, onde quer que seja a adversidade, Senhor, conceda a vitória, conceda o milagre, entra com a providência, que o Senhor venha intervir, Pai, porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa glória, Tu és aquele que levanta a nossa cabeça para que possamos andar de maneira honrada, Tu és aquele que confunde os nossos adversários. Pai, conforme orou Davi aqui, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida do Teu povo, sobre a vida deste Teu filho, desta Tua filha, que neste dia ele, Senhor, ela possa experimentar o agir do Senhor, concedendo-lhe vitória. Em nome de Jesus, abençoa teu servo, a tua serva. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Deus o abençoe. Até nosso próximo devocional. Um grande abraço.